Doutor Eduardo Rolo, tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde. Vai estranhar, né? Não, tranquilo. Não vamos falar de futebol aqui, não. Não, hoje não. Vamos deixar para segunda-feira, quem sabe, né? Vamos deixar. Não vou perguntar nada de futebol pro doutor Eduardo. Não. Assuntos pertinentes. Não dá, nem do Noroeste não dá para falar. Não, deixa quieto, falar de futebol um pouquinho, tá? A gente vai falar aqui com o doutor Eduardo Rolo, recentes estudos que mostram a relação de gengivite e dos danos cerebrais, né? Inclusive gengivite de esclerose múltipla. Doutor, quais são os principais mecanismos biológicos pelas quais uma inflamação gengival pode influenciar o risco de um AVC? Olha, Júlio, a resposta é longa, mas eu vou resumir. Na verdade, a inflamação gengival é uma gengivite, é provocada por bactérias, né, bactérias da própria boca das pessoas, e por algum motivo essas bactérias aumentam muito no sulco gengival, na gengiva, a gengiva deixa de fazer a sua proteção, porque ela inflama. Ao inflamar, ela perde a sua função de proteção, e com isso mais bactérias caem dentro do sulco gengival, começam a atacar os tecidos ao redor dos dentes, que são os tecidos periodontais, e além da gengiva tem ligamentos, tem o osso periodontal, tudo isso ligado à raiz dental, e a partir daí essa proliferação bacteriana começa a atacar essas estruturas da boca, né, o periodonto e dentes, e com isso os produtos de degradação que causam essa degradação são chamados de endotoxinas ou lipopolissacarídeos. Basicamente são os venenos que as bactérias produzem, e as próprias bactérias começam então a cair dentro da corrente circulatória. E uma vez na corrente circulatória, essas bactérias e seus produtos, suas toxinas, viajam para se instalar em qualquer outra região do corpo, provocando então uma inflamação, uma infecção de baixa complexidade no início, né? Uma inflamação basicamente subclínica, porque muitas vezes os sinais básicos da inflamação não são perceptíveis pelo indivíduo, mas com isso essa inflamação começa a viajar, os seus produtos começam a viajar na corrente circulatória, causando uma inflamação no corpo todo. O corpo percebe esses produtos, enviam agentes anti-inflamatórios para tentar atacar esses invasores, que são as citocinas. Lembra da tempestade de citocina da época de Covid, né? E com isso, essas citocinas podem começar então a atacar a parede dos vasos sanguíneos, e isso pode gerar, por exemplo, aterosclerose pela inflamação que isso provoca. E a partir daí a gente pode ter o AVC, o acidente vascular cerebral, micros AVCs. A gente pode ter danos também não só cerebrais, mas em outros órgãos, até dentro do coração. Evidentemente que essas doenças, elas podem ter causas multifatoriais, como por exemplo obesidade, sedentarismo, açúcar no sangue, diabetes, etc., cigarro, etc. Mas é importante a gente entender que essa inflamação gengival, ela pode ser sim o principal gatilho para que todas essas outras coisas ao mesmo tempo venham contribuir para a formação de coágulos cerebrais, e daí venha acontecer o AVC. E muitas outras vezes nada disso precisa estar presente, basta essa inflamação estar de forma crônica e de uma forma crônica e contínua para que essa situação ocorra. Doutor, o estudo sugere que mesmo sinais precoces de doença gengival, como a gengivite, estão associados a maior risco de AVC, né? Mesmo após ajustar para fatores como pressão alta e tabagismo. Isso. Como isso pode transformar a forma como pensamos a prevenção do AVC? Então, veja, você não pode ter no corpo, pensando sob o ponto de vista de saúde, você não pode ter no corpo nenhum tipo de inflamação. Tá?
Então, se a gente tem, por exemplo, uma resistência à insulina, quer dizer, um pré-diabético, isso causa muita insulina, a glicose não entra no sangue, aí a pessoa ganha peso, forma aquela barriguinha, o pescocinho mais inchado. Bom, o quadro está se tornando um quadro de inflamação crônica. Então, isso já é um alerta que a pessoa tem que pensar nos seus cuidados de saúde e ir nos profissionais. Agora, além disso, a pessoa ir em vários profissionais e não ir ao dentista para verificar se sua gengiva está saudável ou não, se você tem outro tipo de problema na boca, porque isso vai gerar inflamação, é um erro. Então, a partir do momento em que você começa a pensar que você tem que se cuidar, a gente não pode esquecer da boca. A boca está inserida no corpo humano, ela não está dissociada. Né? E muitas vezes as pessoas têm vários cuidados nutricionais, médicos, cardiológicos, exercícios, etc., e não investiga nada, não faz uma prevenção bucal, periodontal, de forma profissional. É correto dizer que uma boa higiene bucal regular, por exemplo, escovação correta, o uso do fio dental, pode ajudar a reduzir o risco de derrame cerebral? E quais evidências sustentam essa afirmação? Não, é verdade, é correto, pode sim. As evidências mostram que a partir do momento que você faz uma boa profilaxia em casa, você tem muito menor chance de ter gengivite. Por exemplo, a Academia Americana de Periodontia, ela lista como um dos fatores de risco para gengivite e para risco cardiovascular a pessoa que não usa fio dental e a pessoa que não visita o periodontista pelo menos de 6 em 6 meses. Ela já considera esse indivíduo como risco para tais doenças do tipo cardiovascular. Doutor Eduardo, na prática clínica, você tem observado pacientes com gengivite ou periodontite apresentando perfis de risco mais elevados para doenças cardiovasculares ou neurológicas como o AVC? Não tenho dúvida disso. Tenho observado com 35 anos de profissão e de especialização na área. Sabe, Léo, Júlio? Não, é igualzinho. O Léo é até mais bonito, né? Mas tudo bem. Mais novo. O Júlio, tem uma coisa, cara, que eu vou falar aqui, isso é um pouco frequente, sabe? Infelizmente. Nesses anos todos, eu já vi, nem sei dizer quantos casos, não vou nem arriscar centenas, dezenas, milhares, enfim. Vários. Muitos. O paciente volta no meu consultório depois de algum tempo e ele fala, você não ficou sabendo, né? Eu tive um AVC, ou eu tive um infarto, eu fiz cirurgia do coração. Não fiquei sabendo. Daí ele fala, pois poxa, todo mundo surpreso, eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu sempre pratiquei exercício, eu sou magro, eu não tinha nada e passei por isso, né? É genética, né, doutor? Eu falei, tem uma questão genética envolvida, mas tem a epigenética também. Aí eu falo assim, você não tinha nada? Você lembra 10 anos atrás que eu falei que você tinha gengivite e você não fez nada? Eu já vi isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, o problema da gengivite é que ela é uma doença infecciosa, inflamatória, tem um aspecto autoimune, sem a gente classificar a gengivite como doença autoimune, porque ela é uma doença infecciosa, inflamatória, mas ela tem um aspecto de alteração das defesas imunológicas, e isso aumenta a gengivite. Mas a grande questão é que a gengivite, ela essa infecção de baixo poder, clinicamente falando, ela é uma infecção subclínica. A pessoa não necessariamente dói. Às vezes a pessoa sente um desconfortinho, a não ser quando está muito inchado, tal, mas não necessariamente tem dor, a dor clássica da inflamação. Não necessariamente a pessoa apresenta febre, não necessariamente a pessoa tem os sinais clássicos da inflamação, só que aquilo está inflamando de forma crônica, 3 meses,
6 meses? Quanto tempo é necessário para que a gengivite possa provocar uma alteração cardiovascular que vai atentar contra a vida da pessoa? Ninguém sabe, porque isso pode ser padrão individual. Algumas pessoas têm uma gengivite leve, outras têm média, outras têm mais grave. Mas o fato de ser leve, mas fica ali 1 ano, 5 anos, 10 anos, qual é o tempo? Nós não sabemos responder isso. Mas a questão que importa é que você gosta de saber que você tem alguma inflamação no seu corpo? Por exemplo, na pele. Pele é um negócio complicadíssimo, as pessoas negligenciam, às vezes. Um corte na pele, uma queimadura, uma bolha na pele, não pode negligenciar. Mas vamos lá, você tem um ferimento na pele, está inflamado, seu dedinho do pé, você deixa? Você não deixa. Por que é que as pessoas deixam a boca para lá? Né? E a gente sabe, eu repito, eu já vi inúmeros casos. A pessoa não tinha nada, tinha gengivite, eu falo. Vocês aqui não sabiam. Então, essa relação existe, eu já vi muitas vezes isso no consultório. Doutor, para a gente fechar aqui, para pacientes ou ouvintes que já tiveram AVC ou apresentam fatores de risco como hipertensão e diabetes, qual seria o papel do tratamento periodontal e da saúde gengival na estratégia de prevenção secundária? É fundamental, é você não permitir que você tenha uma inflamação subclínica que seja de forma contínua, crônica, para evitar justamente a ocorrência das toxinas bacterianas viajando na sua corrente circulatória e chamando a tempestade de citocina toda hora para estragar o endotélio do vaso, inflamar mais ainda o endotélio do vaso e fazer aterosclerose, entupir a artéria e você ter evento cardiovascular, quer seja cerebral, quer seja no coração ou em qualquer outra região do corpo. Inclusive no homem na próstata, por exemplo. A gente sabe a ligação de câncer também com bactérias, inclusive da boca. Isso foi demonstrado. Como que foi demonstrado? Pacientes que tiveram desfecho de morte, foi feitos os testes e encontrou-se na região dos órgãos afetados por câncer, por exemplo, ou por infarto, ou questão cerebral, por exemplo, foi feitos os testes e descobriu-se bactérias lá nessa região onde ocorreu o problema. DNA de bactérias bucais. E aí vai se investigar esse paciente, percebia-se que ele tinha gengivite. Mas infelizmente o desfecho foi fatal. Muito bem, conversei com o Dr. Eduardo Rolo, periodontista do sono, para a gente fechar aqui. Mas não, o jogo é Palmeiras é sono. Viu, Júlio? Mas eu não quero falar essas coisas para amedrontar, para assustar, mas a gente precisa ter responsabilidade. O indivíduo precisa saber que essas coisas existem, né? Você falou aí, ó, não é para se preocupar apenas com uma feridinha no braço, no pé, tem outros locais. Sim, do corpo tudo tem que ser preocupante, né? Eu lembro que demorou-se quase que, 50 anos, ou pelo menos 30, para que as pessoas realmente acordassem e aceitassem o fato de que fumar está relacionado a uma chance muito aumentada a câncer. Exato. Porque nos anos 50, nos anos 60, nos anos 40... a propaganda era os artistas fumando nos filmes, era bacana então, mas foi alertado isso nos anos 50. Só nos anos 80 que as pessoas começaram a tentar parar de fumar, por exemplo. Então, assim... perceber que dava estrago. Exato. As evidências científicas com relação à gengivite vêm desde os anos 80, até antes. Mas vamos dizer assim, que dos anos 90 para cá, o acúmulo de evidências já tem mais de 25 anos, é gigantesco. Então nós vamos esperar 30 anos para que todo mundo saiba isso? Então o objetivo é informar a população de que às vezes está fazendo tudo certo, às vezes está gastando um dinheiro até violento em seus cuidados, que eu acho que está correto, paga uma boa academia, paga um personal, faz alimentação e esquece coisas, por exemplo, como prevenção gengival. Tem que cuidar de tudo, né, doutor? Obrigado, Júlio. Redes e sociais? amanhã é o meu palpite. Vai. Não dou palpite para essas coisas. Redes sociais, contatos, doutor? O Instagram
@dr.eduardorolo. E tem também com esse mesmo nome no YouTube esses vídeos que nós fazemos aqui. Eu acho que eu estraguei o vídeo do senhor perguntando do Júlio. Imagina, não tem problema nenhum. Palmeiras 1-0 tá bom. Tá ótimo, um abraço, bom final de semana. Valeu, Júlio, obrigado a todos.